Tudo bom, pessoal? Joia? Sejam bem-vindos aqui a mais um bloco da nossa aula. Então, continuando aqui com o nosso conteúdo, a gente estava falando a respeito do efeito da força magnética sobre um fio percorrido por uma corrente. Então, nós fizemos aquele teste lá de aplicar uma corrente em um condutor e observar como é que ficava o sentido da força, né, o deslocamento desse condutor ou para a direita ou para a esquerda, a partir do sentido da corrente. Qual é a interação que acontece? Essa interação, pessoal, vai ser baseada nessa equação aqui, que é aquela própria equação da força, produto vetorial da velocidade vezes o campo magnético. Então, se nós pegarmos aqui, a força magnética vai ser Q, velocidade de deriva, né, da carga, vezes o campo magnético B, seno de φ, tá? Só que esse meu Q não é uma grandeza muito fácil de ser determinada. Imagina você calcular a quantidade de cargas passando através de um condutor. Isso é muito difícil de ser feito. Então, eu posso dizer que a quantidade de cargas vai ser igual a quem? A corrente que passa pela seção do condutor durante um intervalo de tempo. E eu também posso dizer que este meu intervalo de tempo t é razão de L sobre velocidade de deriva. E aí eu chego numa condição desse tipo aqui, ó, substituindo que Q vale I sobre L sobre V de D, considerando que o L é a distância entre um ponto X e um ponto Y, tá? É uma distância. Eu vou ter aqui Q vai ser agora IL sobre V de D, vezes velocidade de deriva, B seno de 90 graus. E aí vai simplificar as velocidades aqui da sua partícula. Então eu consigo reescrever minha equação que antes era função de carga e de velocidade de carga, duas informações difíceis de se conhecer, eu agora posso considerá-la através de corrente e comprimento. São duas grandezas mais fáceis de ser determinadas. Basta eu ter um amperímetro, eu consigo medir a corrente do condutor. Basta eu conhecer o comprimento desse condutor, eu consigo então calcular o quê? Ou a força, se eu conhecer o campo magnético, ou o campo magnético, se eu conhecer a força. Então eu passo a ter isso de forma mais palpável, tá? Tá aqui a regra da mão direita novamente, né? Então percebam aqui, velocidade de deriva apontando para baixo. Se você pegar os 4 dedos da sua mão que estão apontando para baixo no sentido V de D, trazer esses dedos para a direção do seu olho, que é o pontinho verde, que é o sentido do campo magnético B, você vai ter o quê? O sentido da força, tá? Só que perceba que neste caso aqui, a sua força está apontando para onde? Para um sentido contrário, tá? O porquê disso? Porque neste caso aqui, a sua velocidade de deriva, ela é oposto do deslocamento da corrente, do deslocamento da partícula, tá? Então, se você for aplicar a regra da mão direita normal, a corrente está para cima. E aí, quando você traz ela para o sentido de B, você vai apontar o polegar para a direita. Então, existe uma diferença entre a velocidade de deslocamento da corrente real do elétron e da velocidade de deriva, que ela é o oposto do sentido da corrente, certo? Bom, pessoal, aqui é o mesmo conceito, tá? Então aí agora ele aplica, só que agora ele está aplicando não mais a força proporcional ao produto que velocidade de deriva vetorial, que velocidade de deslocamento vetorial campo magnético, ele está aplicando um novo conceito, que é força igual a I deslocamento L vetorial B. E aí eu chego no conceito lá do F igual a ILB seno de φ, tá? Então aí agora basta eu conhecer a corrente, basta eu conhecer o sentido do deslocamento da corrente, quanto foi esse deslocamento L, o campo magnético B e o ângulo formado entre eles, tá? Bom, pessoal, vamos fazer esse exemplo aqui? Aplicando este novo conceito. Então, olha só, eu tenho aqui um fio horizontal retilíneo
feito de cobre, e esse fio ele é percorrido por uma corrente I igual a 28 amperes. E ele pede o seguinte: determine um módulo e orientação do menor campo magnético B capaz de manter o fio suspenso, tá? Então, um fio horizontal retilíneo. Então, eu preciso manter esse fio horizontal retilíneo suspenso, tá? De forma que ele equilibre com a força gravitacional. Então, você vai ter um efeito aqui Fg, que é de força gravitacional, igual a massa vezes a aceleração da gravidade, tá? Então, você vai ter que equilibrar estas forças aqui, tá bom? Então, olha lá, como que vai ser esse equilíbrio? Ora, a força gravitacional aponta sempre para baixo. Para eu equilibrar, para esse fio não descer, não cair, eu vou ter que ter um campo magnético apontando para cima. Então, o sentido da força magnética, ele tem que apontar para cima. Se o sentido da força magnética está apontando para cima, para onde vai apontar o meu campo magnético B? Então, vamos lá resolver o nosso problema. Então, olha só, ele para resolver esse problema, o que ele considerou? Ele está considerando que o nosso fio condutor ele está saindo da tela aí do computador e o sentido está vindo aqui na direção dos seus olhos, tá? Então o seu L, os seus 4 dedos aí que representam o L, estão na direção dos seus olhos aqui, tá? Ele nos disse que o campo magnético B ele está apontando da direita para a esquerda. Então, quando você usa a regra da mão direita, os seus 4 dedos indicadores que estão apontando para os seus olhos, agora você vai virar os dedos para a direita. Para que lado, fechando a sua mão, para que lado que vai estar o seu polegar? Seu polegar está apontando para cima. Então, percebam que bate, percebam que a força magnética B F de B está apontando para cima para se contrapor ao peso, efeito gravitacional para baixo. Para isso, o seu condutor tem que estar saindo da tela do computador, com o deslocamento da corrente saindo da tela do computador, e para isso o campo magnético B tem que estar no sentido da esquerda para a direita, ok? E aí, qual é o valor desse campo? Agora basta a gente aplicar a regrinha. F de B vai ser igual a módulo de I vezes L vezes B seno de φ. Só que aí eu sei que para que haja o equilíbrio, a força magnética B tem que ser igual à força gravitacional F de G, que é igual a mg, tá? Então agora basta eu substituir. Eu vou ter que o nosso B vai ser igual a mg dividido por IL seno de φ, certo? E aí, se eu quiser reescrever um pouco mais bonito, né, essa fórmula, eu vou ter uma relação desse tipo: massa sobre comprimento, m sobre L, vezes aceleração gravitacional, tudo isso dividido por I, pela corrente, tá? Por que eu fiz isso aqui? Massa sobre comprimento vezes aceleração da gravidade. Para facilitar aqui o nosso cálculo, tá? Olha lá, ó, ele falou que a massa específica linear é de 46,6 gramas por metro. O que é massa específica linear? É peso, massa, dividido por comprimento. Exatamente essa grandeza aqui que a gente isolou. Então, basta agora eu substituir o 46,6 gramas por metro aqui na fórmula, tá? Então, vai ficar 46,6 vezes 10 a menos 3 quilogramas por metro. Então, 10 a menos 3, porque eu estava trabalhando com gramas, eu converto para quilogramas, divido por 1000. Vezes a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tudo isso dividido por 28, que é a corrente que está percorrendo o meu condutor. E eu vou chegar em uma razão de campo magnético igual a 1,6 vezes 10 a sexta, não, 1,6 vezes 10 a menos 2 Tesla, tá? Se eu dividir este valor calculado, que é esse campo magnético meu, produzido artificialmente, pelo valor do campo magnético da Terra, eu vou chegar à conclusão que este meu campo magnético, que foi produzido artificialmente,
ele tem um valor aproximadamente cerca de 160 vezes maior que o campo magnético da Terra. Então isso é só para vocês terem uma ideia da ordem de grandeza com que nós estamos trabalhando. Pessoal, muito obrigado pela participação. Eu aguardo vocês para o bloco final da nossa aula. Até lá!